Vocês estão felizes? Glória a Deus. Que alegria estar aqui. Finalmente estou aqui, glória a Deus. Eu disse para a galera ali que estava com vergonha já do Marcos e da Débora me convidando, e eu falando, eu não posso essa data, eu não consigo essa. E aí eu falei com a Val, Val, eu tenho um compromisso em Florianópolis, eu falei, vou dar um jeito, arrumar uns voos aí, porque eu tenho que estar lá com essa família de Deus, lá no Espírito Santo. E eu agradeço muito o convite, o carinho, e eu estou muito honrado mesmo, muito feliz de estar aqui. Obrigado, pastor Samton, pela confiança, ao Marcos, a Débora, ao pastor Fausto, todos aqui da liderança. Eu queria que você aplaudisse essa casa maravilhosa, que tem sido um bom testemunho, para a nossa nação, como uma igreja saudável. Isso é muito bom. E eu queria, de alguma forma, contribuir com aquilo que o Senhor está construindo aqui em vocês, falando com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas, eu sou de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Sou casado com a Val, nome Valéria, todo mundo conhece por Val. E nós temos 2 filhos, a Luísa e o Davi. E nós coordenamos um movimento chamado Jesuscope, que é um movimento que quer formar Cristo na nossa geração, E a gente também pastoreia uma igreja que nasceu lá em Bragança, chamada Família Jesuscope, e é isso que nós temos gastado a nossa vida aí. E eu queria compartilhar com você uma palavra, eu queria que você abrisse em João, capítulo de número 1, Evangelho segundo João, capítulo de número 1, verso de número 35, nós vamos ler até o 39, e confesso que é um papo bem sério. Eu acho que é uma noite para a gente... Eu tenho falado muito qual é o propósito de uma conferência? Quem acha? Qual que é o propósito de uma conferência? Vou te ensinar, é muito profundo. O propósito de uma conferência é conferir. Então é uma data do ano que a gente para conferir coisas espirituais. Então nós nos reunimos numa sala e falamos, vamos parar aqui, porque a gente precisa conferir algumas coisas. Então eu queria conversar sobre isso com vocês, essa conferência. De parar nesse ano aqui e juntos aqui fazer umas contas. E juntos aqui colocar umas coisas no papel aqui. Porque é muito sério o que a gente está fazendo aqui. A gente não está brincando de fazer igreja. É muito sério o que nós estamos fazendo aqui. E apesar de haver muita alegria e o pular é real, da gratidão de tudo que Deus fez por nós, há um chamado muito sério aqui. E eu queria mostrar isso acontecendo, por exemplo, em João capítulo 1, verso de número 35. João 1, 35, quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga eu também. Você ama e nem trouxe, João 1,35 diz assim, olha. No dia seguinte, João, e aqui é João Batista, estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, o que vocês estão procurando? Eles disseram, Rabi, aonde o Senhor mora? E Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu, venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, era mais ou menos 4 horas da tarde. Feche seus olhos. Pai, obrigado pelas escrituras sagradas, Senhor, pela Bíblia na nossa mão, Senhor. Nós sabemos de quantas pessoas, Senhor, morreram, entregaram a vida, Senhor, para que esse texto chegasse nas nossas mãos hoje, Senhor. E nós queremos te pedir, Espírito Santo, será que o Senhor pode nos guiar em toda a verdade aqui? Fala com a gente, nós queremos a verdade. Alinha o nosso coração, abre os nossos olhos, Senhor, para contemplar a beleza do Teu Filho, Senhor, aqui nas Escrituras. Senhor, nós queremos muito ouvir Tua voz. Nós estamos reunidos aqui para conferir coisas espirituais, Senhor. Então, fala com a gente aqui nessa noite.
Leva-nos ao arrependimento, alinha-nos. Nós queremos viver a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém e amém. Talvez uma das palavras que a gente mais use para nos definir, né, é a palavra cristão, né? É uma palavra muito usada. Agora, antes de vir pregar aqui, nós estávamos conversando ali e o meu irmão compartilhou comigo, né? Você viu na seleção brasileira? Parece que hoje tem tinha lá o quê? 16, falou para mim? Falaram que tem 16 jogadores lá que é cristão, né? Então, é uma palavra muito usada. O Brasil é um país de cristãos, é um dos maiores países do mundo no número de cristãos, né? Então é uma palavra que a gente usa muito. Mas eu não sei se você sabia que esta palavra cristão aparece só 3 vezes no Novo Testamento. A primeira vez que ela aparece, em Atos 11, na verdade, estavam xingando a gente. É que a gente é tão encardido que a gente pegou xingamento e virou nosso nome, né? Eles estavam falando, olha lá o cristão, lá em Antioquia, né? Ou estava querendo dizer, o pequeno Cristo, né? Lá aqueles que são iguais o homem que foi crucificado. Em Atos 26, o rei Agripa fala para Paulo, está querendo que eu vire um cristão? E aí 1 Pedro, então Pedro se apropria disso e fala, não se envergonhe de sofrer como um cristão. 3 vezes aparece essa definição para aqueles que seguiam Jesus. Agora, qual que você acha que é o termo que foi mais usado na Bíblia para definir quem nós somos? E que aparece centenas de vezes na Bíblia. Quem chuta aí? Discípulo. O termo que mais aparece na Bíblia para definir o que é essa reunião aqui é que ela é uma reunião de discípulos. Diga comigo, discípulos. Discípulos de Jesus. Sabe, eu não sei se você já passou por alguma entrevista ou preencheu algum formulário que tinha lá um campo que perguntava religião, né? E provavelmente você escreveu lá cristão ou evangélico e tal. Mas eu queria te desafiar da próxima vez que um formulário desse chegasse na sua mão, você sinalizasse lá outros. E geralmente quando tem outro tem um espacinho para você escrever, né? E aí você escrevesse assim, eu sou um discípulo de Jesus. Um discípulo, eu sou um seguidor de um homem chamado Jesus Cristo. Sou um discípulo dele. E aqui nessa cena que nós lemos, é interessante, porque fala que João Batista estava num dia ali comum com 2 discípulos dele, 2 homens que seguiam a ele como um rabino, como um mestre, um professor. E quando eles estavam juntos ali, quem que passa? Jesus. Eles estavam ali e Jesus passou. E o que o rabino João Batista ensinava era, eu estou preparando o caminho para aquele que está vindo, o Messias. E aí de repente passa Jesus, o Messias, né, que não sei se você sabe, mas era primo dele, passa, e aí ele olha e fala para os dois, eis o Cordeiro de Deus, aquele que estava prometido que iria tirar o pecado do mundo. Quando eles ouvem João Batista apontando e falando, eis o Cordeiro de Deus, o que eles fazem? Eles deixam de seguir João Batista e começam a seguir Jesus. Então deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Porque nós estamos falando que no final dessa conferência vai ter um grande envio aqui, aleluia? Então muitos se tornarão líderes aqui. Deixa eu te falar o que é sucesso na liderança na igreja. Sucesso da liderança da igreja é perder seguidor. Quando é que João Batista fez sucesso no trabalho dele? Quando ele perdeu o seguidor para Jesus. Sabe um testemunho muito legal que eu recebo? É quando alguém me aborda em algum lugar, numa igreja, e fala assim, nossa, eu ouvia tanto as suas coisas. Se eu via tanto os seus vídeos, se via, não vê mais. E isso às vezes parece, poxa, preciso fazer um conteúdo novo. Não, muitas vezes isso é sucesso, porque você ensinou a pessoa a ir para as Escrituras, você ensinou a pessoa a orar, você falou para ela assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, siga Ele. E chega uma hora que as pessoas podem parar de precisar de videozinho.
Pode parar de precisar de gente pegando na mão, porque ela aprendeu o caminho da cruz, ela aprendeu o caminho até o Senhor. Então, sucesso na liderança cristã é perder seguidor para Jesus. E aí os dois começam a seguir Jesus. E aqui nessa cena que nós estamos lendo aqui, é literal o que está acontecendo. Eles começam a seguir Jesus. Só que, quando você lê os relatos dos evangelhos, haviam dois grupos que seguiam Jesus. Jesus era muito seguido, né? E não em rede social, literal. Ele andava e tinha uma multidão seguindo ele. Então toda parte, todo lugar que ele ia, quando descobriam que ele estava lá, uma multidão seguia ele. Mas os evangelistas dão dois nomes para dois grupos que seguiam Jesus. Ele dizia que havia um grupo que seguia Jesus, que era mais numérico, que era chamado de multidão. E havia um grupo que era menor, que seguia Jesus, chamado de discípulos. Então, quando Jesus está andando, e eu quero que você imagine a cena, ele está andando, e de repente, está vindo dois homens atrás dele, né? Se é no Rio de Janeiro, ele corria. Cadeira que São Paulo está a mesma coisa, é o sujo falando mal lavado, né? Ele está andando ali, de repente dois homens vêm atrás dele, ele vira e agora ele precisa descobrir, ele precisa entender, quem é que está vindo aqui atrás de mim? Quem é que está me seguindo? É multidão ou é discípulo? E hoje há essa pergunta aqui, por isso que eu falei, é um dia de conferir. Quem é você aqui? Quem é você aqui nesse grupo? Você que parou numa quinta-feira à noite e fez uma inscrição e se organizou e provavelmente vai vir aqui 3 dias, ou está vindo desde ontem aqui, vai vir até domingo. E quem é você aqui? Você é parte desse grupo que a Bíblia chama de multidão, que está atrás de Jesus, ou você é parte desse grupo que a Bíblia chama de discípulos de Jesus? E antes que você responda, Jesus vai descobrir quem são estes dois. E para descobrir, Jesus é um gênio, né? Para descobrir quem são esses dois, ele faz uma pergunta, que é a pergunta que eu quero fazer para você aqui. A Bíblia diz que verso 37, os dois discípulos ouvindo o dizer isso, seguiram Jesus, e Jesus voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Em outras palavras, o que você quer? Por que você está atrás de mim? O que você quer? O que você está buscando? E há essa pergunta hoje aqui: o que você quer? O que te trouxe até aqui? Por que você está atrás de Jesus? Por que você cantou? Por que você dá dízimo? Por que você vem nesse prédio todo domingo? Por quê? O que você está buscando? O que vocês estão procurando? O que vocês querem? Essa pergunta, ela é um grande filtro, porque é uma pergunta que vai penetrar o nosso coração, que vai fazer você olhar para o seu coração e não ver simplesmente um comportamento, como eu citei aqui, de vir à reunião, de dar o seu dízimo, de ofertar, de cantar, mas vai fazer uma pergunta: por que você faz o que você faz? Qual é o seu interesse nisso? E eu quero começar falando para você qual é a resposta da multidão. A multidão que seguia Jesus, e você vai ver isso relatado de várias maneiras, em vários episódios, ela estava diante dessa pergunta: por que você está seguindo Jesus? E quando Jesus perguntava: o que você quer? A multidão olhava para dentro de si e encontrava ali, né, até que são 2 termos do marketing, né, encontrava ali uma dor, ou encontrava ali um desejo. Ela olhava para o coração dela e dava uma resposta a Jesus: Jesus, eu quero, e espaço em branco.
Eu quero que o Senhor me dê, eu quero que o Senhor resolva, eu quero que o Senhor faça, eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor venha comigo até um lugar, eu quero que o Senhor abençoe minha empresa, eu quero que o Senhor me coloque na faculdade, Senhor me faz passar nesse vestibular, Senhor me ajuda a arrumar uma namorada, Senhor resolve meu casamento, Senhor me dá filho, Senhor. Então ela olha para o coração dela, ela encontra o desejo que muitas vezes ela estava tentando de várias maneiras e não deu certo, e ela achou alguém poderoso para fazer aquilo que o coração dela deseja. Mas é aqui que nós temos o mega problema aqui hoje. Por quê? Porque a Bíblia vai falar que o seu coração é enganoso e profundamente corrupto. Então olha a loucura que nós somos tentados a fazer ao encontrar Jesus, é pegar Jesus e o seu poder para fazer o que o nosso coração corrupto deseja. Quem está entendendo, gente? Esse é o problema da multidão. Ela quer usar Jesus para Jesus transportá-la para o seu verdadeiro Deus, que é algo que o coração dela produziu. E quantas pessoas, gente, estão seguindo Jesus nessa expectativa? E quantas pessoas abandonaram Jesus porque Ele não fez o que ela queria, porque Ele não curou, porque Ele não salvou, porque Ele não evitou o divórcio, porque Ele não evitou a doença do filho, porque Ele não fez a empresa não falir, porque Ele não fez o que eu falei para Ele fazer. E é quase, ela não vai dizer essa frase, mas nas entrelinhas ela está dizendo: Jesus não me obedeceu. O que eu vim dizer para você é que Jesus não é um ídolo que você sacrifica e Ele faz a sua vontade. O coração é corrupto e não adianta você querer buscar dentro do seu coração o que você quer, porque toda resposta que você der vai estar errada, se ela parte do seu coração. O que você está buscando? O que você quer? Romanos 1, Paulo é muito duro em relação a isso, porque Paulo vai descrever um tipo de pessoa que abandonou o Senhor, se entregou à idolatria, e uma rebelião profunda. E é interessante que quando Paulo começa a descrever essas pessoas que abandonaram o Senhor, ele termina falando: e qual será a punição delas? Qual será a punição daqueles que se rebelaram contra o Senhor e se entregaram a coisas criadas para idolatrar? Ele fala assim: elas serão entregues aos desejos do seu coração. Sabe qual é a punição de Deus contra a rebeldia? Seja feita a sua vontade. Porque a sua vontade vai te levar para o inferno. Vai te levar para a condenação eterna. E aqui eu só quero que você entenda o momento que nós estamos vivendo da história, porque a principal pregação de cada música, cada série, cada desenho, tudo que você assistir desse século é: siga o seu coração. E eu estou tentando te alertar, essa mensagem está dizendo nas entrelinhas, escondido: vá para o inferno, porque o seu coração é corrupto, terrivelmente corrupto, e se você segui-lo, você será destruído. Porque o pecado quebrou em nós o instrumento do querer. Se você fizer o que você quer, você já tinha matado alguém, você teria afundado na imoralidade, e você estaria com 140 quilos, se você fizesse o que você quer. Sim ou não? Sou só eu? Eu vi um menino gravando lá: poxa, tudo que eu quero ou custa R$1.000, está 1.000 quilômetros de distância, ou tem 1.000 calorias. Não é? Eu não sei querer. Eu não sei desejar.
Então imagina Jesus virando e falando: o que você quer? O que você está buscando? Deixa eu te dizer, a maior punição de Deus para uma pessoa é realizar os desejos do coração dela. Sabe, muitas vezes a gente está lá rolando no Instagram, e aí a gente fala assim: nossa, como Deus abençoou o fulano, né? E a minha pergunta é: o que você viu para fazer essa declaração? E geralmente a gente viu alguém prosperando financeiramente. Posso te dizer uma coisa? Muitas vezes Deus dando dinheiro para alguém é juízo, é dizendo: vai, toma, eu patrocino a sua destruição. E muitas vezes Deus falindo alguém é amor, dizendo: eu não vou deixar você ir para longe de mim. Quem está entendendo, gente, o que eu estou falando aqui? Então, se a punição de Deus é: seja feita a tua vontade, sabe qual é uma das palavras, sabe qual é a declaração de amor por nós? É não. É quando Deus fala não ao desejo do nosso coração. Não. Então imagina Deus fazendo assim, ó: não. Vira para quem está ao seu lado, faz assim, ó: não. Então qual é a resposta de um discípulo? Qual é a resposta de um discípulo? Porque se eu olhar para dentro do meu coração e eu falar: está aqui minha vontade, porque ele está perguntando para mim: o que você está buscando? Você está vindo atrás de mim, você está reunido aqui, você está orando, você está fazendo, você está atrás da religião, para quê? O que você está buscando? E se eu olhar para dentro de mim e tentar dar uma resposta, eu vou errar. Você lembra aquele filme, né? Até eles regravaram, tal, né? Que era um desenho muito antigo, Aladim. Quem lembra do Aladim? Aladim vai lá e ele entra naquela caverna, tem o tesouro lá, e ele acha uma lâmpada, lembra? E aí ele vai lá esfregar a lâmpada para tentar ler, e quem que sai de dentro? O gênio. Qual que é um conceito de um gênio, gente? Faz tudo, e a gente usa até para falar de alguém muito inteligente, sim ou não? Né? Então, o Einstein, né? Um gênio. Então, se ele é o gênio, eu sou o quê? A besta, né? Agora, olha a contradição do desenho. O gênio está perguntando para a besta: o que você quer? 3 desejos, você. Qual que é a coisa mais sábia a falar para o gênio? Me fala você o que eu deveria querer. Eu queria saber qual é a vontade de um gênio. O que os discípulos respondem? A pergunta: o que você quer? A resposta de um discípulo é: eu quero a sua vontade. Em outras palavras, e o movimento dessa resposta de forma mais simples possível, eu quero te seguir. Então presta atenção, a multidão, ela encontra Jesus e fala: ai, finalmente eu te encontrei, me segue. Vem aqui na minha empresa. Vem aqui no meu casamento, vem aqui, põe a mão aqui. O discípulo encontra Jesus e fala: para onde o Senhor está indo? Porque eu vou te seguir, porque eu estava perdido, eu estava cego, eu não sabia para onde ir. Finalmente eu encontrei a vida, eu encontrei palavras de salvação, eu encontrei o Rei, eu encontrei Deus encarnado. Como é que eu vou dar uma opinião para Deus encarnado, amado? Como é que eu vou falar? Você acha que não era melhor para aquele que disse haja luz? Qual que é a resposta de um discípulo? Eu quero a sua vontade. Para onde o Senhor está indo? A resposta de um discípulo não é: eu quero que o Senhor faça tal coisa para mim. Sabe qual é interessante? Porque a multidão queria milagre, a multidão queria ver o show, o discípulo queria ser igual a Jesus.
E sabe, é um dia de conferência. E eu tenho essa pergunta para fazer para vocês aqui. Eu sei que todo mundo está nessa sala aqui, admira Jesus. Mas eu tenho uma pergunta para além da admiração. Você quer ser igual a Ele? Porque é isso que discípulo faz. Discípulo entrou na escola para se parecer com o seu mestre. Passou de admiração. Lá em Bragança tem um hospital universitário, né? Tem um curso de medicina em Bragança, a Universidade de São Francisco. Então tem um hospital universitário. Com frequência, quando você vai lá e você vai para a sala do médico, está lá o médico te atendendo e tem outros dois lá na sala. Então olha a cena, tem o paciente, tem o médico e dois com a prancheta anotando. Então, o que é isso aqui? Eles estão doentes? Não estão doentes. Mas por que vai no médico se não está doente? Porque é discípulo de médico. Ele não está lá para ser curado, ele está lá para aprender a curar. Eu estou lá porque eu preciso do serviço. Ele está lá sem precisar do serviço, é porque ele quer ser igual ao médico. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Porque tem muita gente vindo aqui que está atrás do serviço, mas faz 10 anos que você está atrás do serviço. Quando é que você vai parar de ser o curado para ser quem cura? Quando é que você vai parar de ser o perdoado para ser quem perdoa? Quando é que você vai parar de ser quem precisa receber para ser quem vai dar? Quando é que você vai parar de ter que ser abençoado para ser o abençoador de quem aparecer na sua frente? Porque você está aprendendo a ser igual a Ele. Só que aqui você está entendendo o nível de admiração? Porque eu posso assistir lá a seleção e falar, nossa, que legal esse jogador. Mas tem uns meninos que estão assistindo e com desejo ardente de um dia estar lá jogando. É outro nível de admiração. É outro. E a minha pergunta é, que nível você está de admiração de Jesus? Porque, gente, vamos ser sinceros, é muito fácil desejar o perdão dele. Quem não quer? Você vai me tirar do inferno e me pôr no céu? Levanta a mão na hora, vem para frente fazer essa oração aí que vocês estão falando. Mas nós estamos falando agora que as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Ele está mandando nós ir para o inferno para resgatar pessoas. Porque é ser igual a Ele. É muito lindo você olhar para a cruz e falar, uau, foi por mim, Ele perdoou dos meus pecados e nós cantamos aqui. Mas a sequência dele é, tome a sua cruz e me siga. Quem quer ser igual a Ele? Nós falamos aqui que nosso prazer é essa parada aqui. Vamos conferir? Vamos pôr no papel? Sério que você admira um cara que morreu com 33 anos? Com 0 seguidor? Porque todos o abandonaram? De 12, um dos melhores, um deles traiu, entregou e vendeu ele, o outro negou ele, todo mundo fugiu. Sério que você está falando para mim assim, eu admiro esse. Que não tinha onde reclinar a cabeça, sério? Que não acumulou riqueza, não escreveu um livro. Nós admiramos ele. Por quê, gente? Porque ele é contra toda a cultura da nossa era. Porque ele é a denúncia de todo mundo que a gente segue. Porque ele vai contra a maré de toda a nossa faculdade, de toda a nossa escola e de toda a forma que as pessoas estão trabalhando. E se quem seguir a ele e quiser ser parecido com ele, sofrerá perseguição, porque não tem como. É contrário a tudo. Quando a sociedade está falando se vinga, ele manda dar outra face. Ele manda perdoar quem a gente acha imperdoável. Ele manda amar quem não seria amável. Ame o seu inimigo. Você fala, estava difícil de amar primo, Jesus. Está difícil de amar amigo, está difícil de amar irmão. Aqui eu estou brigado com gente aqui na igreja. E ali no contexto ama o romano, que estava cobrando impostos abusivos deles, espancando eles, e pegou e fez eles prisioneiros no próprio país deles. Ele está dizendo, ama o seu inimigo. Se ele mandar você andar 1 milha, vai 2 com ele. Fala, oferece. Deixa eu carregar mais 1 milha, mais uns quilômetros aí para você.
Sério que você admira? E você quer ser igual a Ele? Porque isso é ser discípulo. É você dizer: Jesus, eu quero ser igual a você. E aí, gente, a habilidade do discípulo é uma só. Isso é muito lindo, por quê? Porque aí ele colocou a gente no mesmo lugar. Sabe, pode ter gente aqui com PhD e que fez a formação lá em Frankfurt, na Alemanha, e pode ter gente aqui que não passou da 5ª série, e ele coloca todo mundo no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque a habilidade do discípulo é só uma: seguir. Você precisa de uma habilidade: fixar os olhos no autor e consumador da sua fé e segui-lo. Para onde o Senhor está indo? E aí você entende que é um golpe nessa questão do nosso coração, porque o que é aceitar a Cristo, o que é o Evangelho, é você abrir mão do governo da sua própria vida, para que um homem governe a sua vida, o Rei Jesus. Sabe o que as pessoas estão confundindo? É achar que o reino de Deus entra na sua vida. O reino de Deus não entra na vida de ninguém, é você que entra no reino de Deus. Entendeu a diferença? Não é convida o reino de Deus para a sua vida e ele vai ser um amuleto que te abençoa. Não. Se você quiser, entra no governo de Deus. E o que isso significa? Eu vou mandar na sua vida. Você não gosta que ninguém mande em você? Você fica bravinho aí se alguém manda você fazer as coisas? Mas ele está dizendo, só tem um jeito de eu te salvar. Porque de quem que eu tenho que te salvar? De você. O diabo, amado, só vai agir na nossa própria cobiça. Ele está salvando a gente de nós. E como? Fazendo a gente sair da tirania do nosso coração, para agora seguir a Ele e obedecê-lo em todas as coisas. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Aquele jovem rico chegou: bom mestre, como é que eu faço para ter a vida eterna? Vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. Deixa eu governar a sua vida. Aquele religioso Nicodemos fala: como é que faz para esse negócio de vida eterna? Nasce de novo e deixa eu governar a sua vida. Não, mas eu tenho diplomas. Eu sou formado. Então rasga tudo, recomeça, fixando os olhos em mim e me seguindo. Siga-me. Siga-me. É a habilidade do discípulo. Nós fomos chamados para seguir. Nós fomos chamados. E é interessante que essa é a definição dos homens de Deus no Antigo Testamento. Por exemplo, Noé, quando você olha em Gênesis 6:9, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Quem era Noé? Um discípulo. Noé andava com Deus. Noé não fazia o que ele queria, Noé fazia a vontade de Deus. Um discípulo. E é por isso que, qual é o animal que Jesus mais usa, ou a Bíblia mais usa para nos descrever? Qual é, gente? Ovelha. O animal que é mais usado na Bíblia para descrever a gente é ovelha. Olha que animalzinho, gente. Ovelha. Imagina o seguinte, eu quero até outro desafio que eu queria te fazer. Na próxima entrevista de emprego que você for, e o entrevistador perguntar: qual animal te define? Geralmente a gente fala, né? Águia. Tenho visão, vejo longe. Tubarão, vou para ataque. Leão, voz de autoridade, muitos cursos de liderança. Mas eu quero te desafiar na próxima a falar: ovelha. Não mordo, não corro, não nado, pulo baixo. Ô Jesus, ovelha, Jesus.
Olha Davi falando com a boca cheia. Eu sou uma ovelha, Salmo 23. Por quê? Porque qual é a habilidade da ovelha? Seguir. Eu ouço a voz do meu pastor e eu sigo. Por quê? Porque a questão, o superpoder da ovelha não está nela, está em quem ela está seguindo. O Senhor é o meu pastor e por isso eu não sinto falta de nada. Ele me leva a pastos verdejantes, Ele me leva a águas tranquilas, e mesmo no vale da sombra da morte eu não temo mal algum, porque Ele está comigo. Ovelha. Ovelha é uma figura, olha que interessante, de descanso. Por quê? Porque eu tenho pastor. Só que o problema é que você quer ser o leão. Só que o leão, meu amigo, tem que estar em alerta 24 horas. E é por isso que você está em burnout e tomando remédio para ansiedade. Porque nós temos que estamos na caça e sendo caçados o tempo inteiro aqui assim. E ele está falando, não, eu não te criei para isso. Eu criei você para descansar na soberania do seu Senhor. Você é ovelha. Vira para quem está ao seu lado e fala, meh. Eu não sei morder, eu não sei correr. Eu só sei uma coisa: seguir. Seguir. Fomos tirar férias uma vez lá em Búzios, né? E aí foi a família inteira, meus pais foram, meus irmãos, cunhados, cunhada, tal. E aí nós fomos em 3 carros. E aí eu lembro meu pai foi na frente, né, dirigindo, e eu e o meu cunhado fomos atrás, seguindo. E é interessante esse movimento de seguir. Por quê? Porque quando meu pai está na frente, com o GPS lá ligado, com o caminho, eu não tenho que usar minhas faculdades mentais para discernir o caminho. Eu preciso usar minhas faculdades mentais para não perder ele de vista. Então agora eu estou só com um objetivo: eu preciso andar no ritmo do meu líder. Se ele acelerar, eu acelero. Se ele diminuir, eu não passo ele, eu diminuo. Se ele virar para a direita, eu viro para a direita. E se ele virar para a esquerda, eu viro para a esquerda. E é interessante, gente, que há um descanso nisso. É claro que há um alerta, porque qual que é o pânico quando você está seguindo alguém? Você dá uma distância e algum carro entra entre você e ele. Aí você já fica aqui, ó. Fica de olho aí, Val. Ele virou? Aí do nada, você dá mais uma distância, um caminhão entra entre você. E é por isso que o autor de Hebreus fala, vamos nos livrar de todo o pecado e de tudo que nos atrapalha. Para quê? Para a gente poder correr essa corrida com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Gente, se a gente tem um trabalho como discípulos, é só um: fixar os olhos em Jesus. É olhar para Ele e segui-lo. O que Ele está fazendo em Vila Velha? O que Ele está fazendo em Vitória? O que Ele está fazendo na nossa nação? Para a gente só se juntar a Ele e fazer a vontade dEle. Isso é tão doido que eu estou dizendo aqui, que o próprio Jesus é um exemplo disso para nós. Jesus, o nosso mestre, veio como um discípulo. Olha a fala dele: eu não falo o que eu quero, eu não vou aonde eu quero, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou. Jesus estava dizendo, eu estou vivendo como um discípulo, porque eu estou chamando discípulos para seguir, para me seguir. Fique seus olhos em Jesus e segue Ele. Desliga, gente. Sabe, um dia eu cheguei em casa, e foi um dia muito difícil, mas na verdade um período muito difícil. Alguns anos atrás, a Val engravidou do nosso 3º filho. E com uns 3 meses de gestação, nós perdemos aquela criança, a gestação e tal. E quem passou sabe que é um período de muita dor, né? É um luto ali.
E aí a gente foi ao médico e tal, e ela falou, vai ter que fazer então a retirada tal, e então precisava internar para fazer isso. E aí eu estava com o Davi, com a Luísa, menores, 10 anos, 12 anos, e aí eu falei para eles assim, olha, eu lembro que a gente ia ter que sair de casa assim umas 5 horas da manhã, eu falei para eles, estava chegando à noite, falei, vamos chegar em casa, e eu quero que vocês façam 3 coisas, porque amanhã o pai e a mãe vai ter que sair 5 da manhã para algo muito sério, então eu quero que vocês cheguem em casa, pega água, troca de roupa e vamos deitar, beleza? Então assim, situação muito dura e tal, não compartilhamos assim com ele com tanta profundidade e tal, mas amanhã nós vamos fazer um negócio muito sério, então 3 coisas, pega água, troca de roupa e deitar. Você acha que dava para fazer 3 coisinhas? Aí cheguei, estacionei, desço do carro, então o que eles tinham que fazer? Olha aí, parabéns. Cheguei em casa, descemos do carro e tal, aí o Davi, tá lá pegando água, ele fala assim, pai, lembrei um negócio, preciso pegar lá no carro. Tinha negócio no carro? Não, nas 3 coisas não tinha negócio no carro. Aí beleza, esqueceu alguma coisa, aí foi lá no carro e tal, e aí ele entrou na despensa, pegou um pote lá e falou, nossa, eu quero te mostrar um negócio, que é um experimento que eu vi, que se você pôr bicarbonato, não sei o que, blá, blá. Aí eu falei, antes de ele, no meio da explicação dele, eu falei assim, olha, eu não quero ver. Ele, não, mas eu estava esperando, porque eu tinha viajado, estava esperando para te mostrar, e eu estava empolgado para te mostrar o que eu vi. Eu falei para ele, eu não quero ver o que você tem para me mostrar. Aí ele abriu um bico desse tamanho, de decepção com o pai horrível dele. E, poxa, estou esperando, deixa eu mostrar, você não quer ver. Eu falei para ele, no carro eu disse, você tenha 3 coisas para fazer, pegar água, trocar de roupa e deitar. E aí eu falei para ele assim, você não está frustrado porque eu te frustrei, você está frustrado porque você inventou uma coisa que eu não mandei fazer. E aqui eu quero dizer para você, por que nós estamos nesse momento na geração mais frustrada da história, mais depressiva da história, mais triste da história. Não porque Deus não está fazendo as coisas, é porque você está inventando coisa que Deus não mandou. As instruções dele são muito claras para nós, mas ao invés de usar o seu intelecto para obedecer o rei, você está decidindo usar o seu intelecto para inventar alguma história, para inventar o seu novo desejo, para inventar o seu novo hiperfoco, e colocando na conta de Deus, de fazer a sua vontade. Só que deixa eu te contar uma história, Deus não faz a sua vontade, Deus só faz a dele. E no final, é a vontade dele que será estabelecida. Então é mais inteligente se você se arrepender e passar para o lado dele, e passar a fazer a vontade dele, que fique tranquilo, é boa, perfeita e agradável, e vai terminar em vida abundante para você. O Davi com 10 anos não conseguia conceber a ideia do que é um aborto. Assim como a gente não consegue conceber o que Deus está fazendo na história. Então tem hora que é só obedecer. Tem hora que Deus não vai conseguir nos explicar. Por que Ele permitiu certas coisas? Por que Ele deixou outras? Por que para nós umas coisas que... Olha a frase ridícula que vem na nossa cabeça. Se eu fosse Deus... Sério. Porque esse é o papo da serpente. Não é possível que Deus... Não é possível que Deus vai deixar. Eu não consigo conceber um Deus que permite e tal. Não, gente, não entra nessa. Você não é Deus. Ele é Deus. Sabe ele falando com Jó? Onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde é que você estava? Quando eu criei o mar e os peixes? Onde é que você estava? Onde eu coloquei cada estrela no céu e fiz cada planeta? Onde é que você estava? Cheio de explicação e querendo impor a sua vontade. O ponto, gente, é que Ele está nos chamando para esse lugar de submissão e de segui-lo.
O que ele precisa nessa cidade é de algo muito simples: discípulos de Jesus que estão dispostos a segui-lo em tudo que ele mandar. Esse é o envio que vai acontecer aqui, daqueles que primeiro vieram, para depois serem enviados, como aqueles que vão fazer a vontade do Pai. Aqueles que não vão fazer aqueles que vão simplesmente fazer a vontade do Pai. É lindo esse texto que a gente leu para começar, porque a sensação que dá às vezes, nisso tudo que eu falei para vocês, é que a gente está tratando a Deus como um Uber. A gente está tratando Deus como um taxista. Aonde Deus aparece na nossa vida, como na reunião como essa, e Ele está aqui no motorista, e aí você senta no passageiro, e Ele pergunta: e aí? Para onde? E a gente está dando o endereço do ídolo. A gente está dando o endereço do amante. E falando: você me leva lá? Você me leva para o dinheiro? Você me leva para a dependência emocional? Você me leva para... Pedindo para Ele nos levar. Só que esse é o ponto. Quando você está sentado num táxi, com os taxistas e com o Uber, ao chegar no destino, você o abandona. É só Ele terminar de te abençoar para você dar no pé. Ou é só Ele te frustrar para você dar no pé. Agora, olha que linda resposta desses discípulos. Porque qual é a resposta deles? Quando Jesus pergunta: o que vocês estão buscando? Então eu quero essa figura, Imagina Jesus parando com o carro, eles sentando no passageiro aqui, e ele pergunta para eles assim: para onde? Olha a resposta deles: o que vocês estão buscando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Porque essa é a diferença. Quando eu sento no carro do Uber e quando eu sento no carro do noivo. É dizendo: eu não quero que você me leve para lugar nenhum. Eu não quero que você leve eu para destino nenhum. Eu quero saber onde o Senhor mora, porque eu estou aqui para ir habitar com você. Eu quero você. Para onde o Senhor está indo? Aonde o Senhor repousa? Aonde o Senhor passa tempo? Porque eu não estou querendo te usar, o Senhor é o meu destino final. Sabe Moisés, quando Deus fala para ele assim: Moisés, nós chegamos aqui, ele leva em cima da montanha, chegamos, pode ir, está tudo certo, vou mandar anjos para abrir o caminho, e vocês podem entrar como eu prometi. E aí ele diz assim: Moisés, só tem uma coisa, eu não vou com vocês, porque esse povo é tão teimoso que se eu for junto eu vou matar eles. E aí Moisés fala assim: se o Senhor não for, nós não iremos. Sabe, em outras palavras, Moisés estava dizendo assim: Deus, Tu és a nossa terra prometida, a Tua presença é o que nós queremos. Então melhor é ficar no deserto com a Tua presença do que entrar numa terra que mana leite e mel sem a Tua presença. Nós achamos o nosso tesouro. A pergunta é: quem tem Jesus como esse tesouro? Rabi, aonde o Senhor mora? E aí o texto diz: venham ver. E então viram onde Jesus estava morando e ficaram com Ele aquele dia. O convite dessa conferência é: venha. Venha. Venha para estar com Ele. Venha para habitar com Ele, venha para estar na presença dEle. E estar na presença dEle significa segui-lo, porque Ele está andando. Então aonde Ele for você vai, porque você está tão apaixonado por aquele que se revelou a você, que você não tem como largá-lo. Venha. E isso significa uma vida de devoção na palavra, isso significa uma vida de devoção em oração, isso significa uma vida de jejum, isso significa uma vida de renúncia do pecado. Gente, por que é uma vida de renúncia do pecado? Porque você está seguindo Ele, você está na presença dEle. Como é que peca na presença dEle, gente? Fala para mim. Como é que senta no computador e fala: Jesus, senta aqui, olha esse site pornográfico aqui.
Tem como? Dá para ligar certas músicas com Ele presente no carro? Dá para ter certas conversas com Ele sentado à mesa? Dá para planejar as coisas que a gente planeja com Ele habitando no nosso interior? Então, o caminho da santidade é Ele habitando em nós e conosco, e a gente seguindo a Ele. O que vocês querem? Fica de pé no seu lugar. Queria chamar a pessoa do teclado aqui, que eu fico mais espiritual que o teclado no fundo. O que você quer? Temos alguns dias para parar aqui e buscar a presença de Deus e estar diante dEle, em família, mas debaixo de uma pergunta: o que você quer? E eu espero que cada dia você responda: eu quero o Senhor. Senhor, eu quero a tua presença, verdadeira e real, me transformando em todas as coisas. Eu encontrei o meu tesouro, a ponto de eu ir vender tudo que eu tenho para obter esse tesouro. Eu encontrei o noivo, eu encontrei o pai, eu encontrei um lar, eu encontrei o destino final. E sabe o que começa a acontecer, gente? Que é poderoso para esse envio, é que nós vamos ter que começar a ter aqui, nessa comunidade, pessoas satisfeitas, pessoas saciadas, pessoas dizendo: eu encontrei a água da vida e eu nunca mais terei sede, pelo contrário, foi instalado em mim uma fonte. Eu encontrei o pão da vida, eu comi e eu nunca mais terei fome. Nós vamos começar a encontrar pessoas que não estão atrás de dinheiro para se satisfazer, porque encontraram o tesouro, que não precisam de uma roupa de marca, que não precisam do carro para se aparecer, que não precisa se vestir vulgarmente, que não precisa de namorado, de namorada, de filho, de nada para se satisfazer, mas fazem tudo em missão e obediência ao Senhor. Nós vamos encontrar pessoas aqui que não usam ministério para ficar tentando ir atrás de aplauso, que não sobem nessa plataforma atrás de prestígio, porque já encontraram o prestígio, já foram aceitos, já foram amados, já foram resgatados, já foram curados, e agora a sua vida é entregar, a sua vida é testemunhar daquele que foi a satisfação da sua alma. O que vocês querem? Eu quero estar satisfeito, gente, mas não há nada nessa vida que consegue me satisfazer. Então é como C.S. Lewis diz: então significa que tem alguma coisa fora desse mundo que a minha alma está clamando, nossa alma está clamando por Ele.